Comentário do 13º capítulo do livro do profeta Isaías. Certamente Isaías não viveu para ver a glória e o domínio do reino de Babilônia. Pela cronologia dos reis de Judá, em cujos reinos se afirma neste seu livro que ele profetizou, deduzimos que ele deve ter vivido entre cerca de 750 e 650 a.C., e Babilônia viria a cair sob o domínio de uma coligação dos Medos e dos Persas em 537 a.C., portanto, cerca de 120 anos após a morte do profeta. Mas foi dada a ele por Deus a revelação do que sucederia à glória futura de Babilônia, que seria o império dominante do mundo antigo depois da Assíria, e que viria a começar o seu domínio no final do ministério de Isaías, conforme podemos deduzir da intervenção do profeta na afronta que o rei assírio, Senaqueribe, fez ao rei Ezequias no 14º ano do reinado deste rei em Judá. 10 anos antes, o rei Salmanasar da Assíria havia levado o reino do norte, ou Israel, em cativeiro, e Senaqueribe, que lhe havia sucedido no trono, sem que tivesse recebido igual autorização da parte de Deus, intentou levar também Judá em cativeiro, porque havia se exaltado contra o próprio Senhor, julgando que o fato de ter permitido à Assíria que dominasse o reino do norte, isto significava que os deuses assírios eram mais poderosos do que o Deus de Israel. Todavia, a queda de Babilônia não é profetizada aqui apenas para ser uma referência ao fato histórico que ocorreria em 537 a.C., mas para servir de ilustração da queda da cidade gloriosa que era exaltada na terra, tal como fora a Babilônia no passado, no dia da visitação do juízo do Senhor contra a sua impiedade e luxúria, por ocasião da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme se vê no livro de Apocalipse, onde a cidade é codinominada de Babilônia, a qual passou a ser um nome profético na Bíblia para designar todas as cidades e reinos deste mundo que estejam vivendo na impiedade, numa luxúria obtida, através de violência, furto e pilhagens, à custa da prática de toda sorte de injustiça, e que dá aos seus governantes e grandes o sentimento de exaltação e vanglória, tal como este existiu nos reis de Babilônia desde Nabucodonosor, por se gloriarem em suas posses, conquistas e glória terrena, e não na justiça e no Senhor. Por conseguinte, neste 13º capítulo do livro do profeta Isaías, no meio das profecias que são dirigidas especificamente contra a Babilônia, dos dias do profeta Daniel, está inserida a profecia que tem paralelo no livro de Apocalipse e que se refere às assolações que virão sobre toda a terra no dia do Senhor, que é o modo de se designar profeticamente no Antigo Testamento o dia da segunda vinda de Jesus Cristo. Esta parte da profecia se refere à destruição dos pecadores em toda a terra, e não apenas no território da cidade de Babilônia, e que as estrelas do céu e suas constelações não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz, e a visitação do juízo do Senhor será sobre a maldade em todo o mundo. E ele diz que visitará também a iniquidade dos ímpios, e que fará cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterá a soberba dos cruéis. Tantos serão os mortos, que os homens serão tão raros na terra, quanto é o ouro de Ofir, porque este é difícil de ser encontrado.
E diz também que fará estremecer o céu e a terra se moverá do seu lugar por causa do seu furor e por causa do dia da sua ardente ira. A partir do verso 14 até o 22, são retomadas as profecias contra a Babilônia, a qual seria derrubada em 537 a.C. O que Deus faria com Babilônia serviria, portanto, de aviso para as nações, para não viverem na mesma impiedade daquele grande reino, porque foi dele que partiu o grande juízo que veio sobre Babilônia. Contudo, somente os que conhecem o Senhor dão ouvidos à sua palavra e fogem da impiedade. Então, em sua onisciência e por conhecer o que é a natureza soberba do homem, especialmente dos grandes da terra, já são previstas e descritas as terríveis assolações que virão sobre a terra no tempo do fim, por causa da referida impiedade e iniquidade, que aumentarão em vez de diminuir, apesar das muitas profecias como esta que encontramos na Bíblia, revelando os juízos que Deus trouxe sobre os reinos que viveram na impiedade, para servirem de alerta, para que os homens se convertam das suas maldades e se voltem para o Senhor, para viverem na prática da justiça.